Não vai. Por quê? Porque ele vai fazer o quê? Praticar o dinizismo. Cuidado pra não passar vergonha. Olha aí, ó. Praticar o dinizismo. Você gostou do seu Vasco? O que você acha? Gente, deixa eu falar uma coisa. Acha? Isso é a vacina é aqui, tá? É? Só pra avisar pra vocês. Tem isso? Tá bom? Tem, claro que tem. Aqui é exame de sangue. Porque quando eu era criança eu levava no glúteo. Eu acho que teve transfusão no glúteo. Pode dizer. Aí mesmo. Teve Aí é mesmo. Ô, Pedrosa, eu não tava vendo meu marido sorrir, já tinha um tempo. Né? Quando ele colocou assim, eu falei, gente, você ainda tem sorriso no rosto. Entendi. O Vasco fez um belo jogo. Com o dinizismo já. O Cris já tinha avisado. O Cris falou, não foi, Cris? E com o brilho de quem? Eu descobri que é Vegete, né? Que fala o nome dele. O Flavinho falou. Não foi? A gente foi na viu. Argentina que na falaram. Argentina, o Flavinho depois eu te corrigiu conto. a gente. É Vegete. Isso, pergunta pra ele depois que eu sei que vocês, às vezes, né, vocês têm uma coisinha. Não, porra, isso é meu parceiro. Então, pergunta pra ele. Superou o Fortaleza. Quanto foi o jogo? 3-0. Rodou. Os vascaínos tomaram um susto logo no início da partida. Falha de Léo Jardim e por pouco o Fortaleza não abre o placar. Mas aí a resposta foi rápida. Boa jogada com Hugo Moura e Nuno bate forte no cantinho para abrir o placar. O Leão tentou e mandou por cima. Mas o Vasco seguia melhor. Paulo Henrique lança na área e Verratti manda de cabeça para fora. Pochettino teve uma oportunidade em cobrança de falta. Mas no segundo tempo, o gigante da colina voltou mais forte. E rapidamente é Paulo Henrique que deixa Verratti na cara do gol para ampliar a vantagem. 2-0 Vasco. E aí, confusão. Falta de Marinho em Lucas Piton e é Coutinho quem vai tirar satisfação. Com cartão vermelho para os dois jogadores. O time de São Januário continua querendo mais gol e Ryan lança essa bomba que explode a trave. E depois, após boa jogada com Nuno Moreira, Piton cruza e Verratti só empurra para o fundo da rede. 3-0 Vascão. Para encerrar o jejum de 9 jogos sem vencer e dar a primeira vitória do Vasco com o Diniz no comando. Olha aí, gente, PHD flamenguista sempre faz essas artes pra gente. Fez a arte do Pedrosa sendo vacinado pelo Diniz, que é o que? Alergia? A vitória acabou. Disse Lucas Pedrosa. Acabou, e tá aí agora. Acabou. Agora acabou. Tá aí, ó o Pedrozinho aí. Tô vacinado, Benê. Olha, legal. Pode aprontar sua criança. Eu quero que você... Apronte aí, fale com seu pai, com seu tio, que sábado tem vacina. Caramba, eu gosto assim, Benê. Essa resenha me pegou muito. Ô, Pedrosa, eu quero que você fale tudo que você viu no seu Vascão, pro Vascaíno ficar animado também contigo. Perfeito. Vamos lá. Se a gente for pegar para analisar o Puerto Cabedelo e o Lanús, o Fortaleza é um time bem melhor do que os dois. E aí você olha a partida que o Vasco fez contra o Fortaleza. Tudo bem que São Januário é uma fortaleza também, é a casa do Vasco, é onde esses jogadores eles naturalmente são potencializados, mas o Vasco jogou melhor do que o Fortaleza durante quase os 90 minutos. Tirando uma bola ali no primeiro tempo ou outra numa defesa do Léo Jardim, nada. O Vasco engoliu o Fortaleza e São Januário, uma partida espetacular, fisicamente, tecnicamente, mentalmente. Realmente parecia novamente que ele tinha trocado o elenco inteiro e colocado outros jogadores em campo, mas na verdade não. O que eu sempre falei aqui é que o aspecto mental dessa equipe precisava ser mudado. E, obviamente, dentro de campo também, além da postura, a gente vê uma mudança clara de um time mais próximo, de uma equipe que teve muitas variáveis, inclusive. Esse negócio de, só saidinha do Diniz com bola no chão e tudo mais. Isso não foi só isso que aconteceu. O Vasco teve bola longa, o Vasco teve verticalização, o Vasco teve troca de posições com vários jogadores que, em muitos momentos, o Ryan caía pela esquerda, o Nuno ia pela direita, o Coutinho flutuava o campo inteiro. O Tietchan, mais uma vez, fez uma belíssima partida, mas, para mim, além do Verratti, que é o cara, Paulo Henrique e Lucas Piton, impressionante como esses jogadores jogaram nesse jogo contra o Fortaleza. Na direita, o Paulo Henrique conseguiu dar uma assistência para o Verratti depois de uma jogada belíssima, dando uma meia-lua e acertando o passe final, que era um defeito dele, e o Lucas Piton voltando a ser o jogador que a gente sabe que ele é. A temporada dele até aqui era ruim, mas ontem, ou melhor, no jogo contra o Fortaleza no sábado, ele jogou demais, não só dando assistência, mas também fisicamente mostrou tudo que tinha que mostrar. Lembra que a gente falava sobre a questão física? Sim. O Vasco só foi substituir aos 41 minutos do segundo tempo. O que mostra que talvez a questão física fosse o problema?
Era, mas a questão principal é, esses caras estavam correndo errado. Eles estavam correndo e correndo errado. Então, quando você treina um time e eles conseguem entender a ideia, eles começam a correr certo e parecer que fisicamente eles vão se sobressair. Então, para mim, foi um jogo realmente muito bom, o melhor jogo do Vasco no ano, sem dúvida alguma. 2 do Verratti, que chegou a 17, chegou a 50 com a camisa do Vasco e hoje tem 7 no Brasileirão, é o artilheiro da competição. É um jogador realmente diferenciado, impressionante, para aqueles que falavam assim, e o Verratti, porque é ruim com a bola no pé, não vai conseguir jogar com o Diniz. Claro que vai conseguir, porque ele faz gol, ele é dedicado e ele quer aprender. Então, de forma geral, eu acho que o Vasco fez uma excelente partida. Lamento pela perda do Coutinho, que infelizmente foi cabaço na linguagem do futebol. Não precisava, é sério, é o famoso cabaço, porque o Marinho ia ser expulso. Ele não precisava fazer aquilo no Marinho. O Marinho já ia ser expulso, ele deu uma cotovelada no Piton. Aí ele vai, botou a mão na cara do Marinho, o Daronco já é horrível, se você não precisa nem dar motivo para ele fazer besteira, ele vai lá e expulsa o Coutinho de uma forma boba e o Vasco perde o Coutinho para a partida contra o Fluminense na próxima semana. De resto, só destacar aqui o Nuno Moreira, jogador que chegou e não teve adaptação nenhuma, uma das melhores contratações do futebol brasileiro. Não precisou de tempo realmente para adaptar e ele muda o Vasco de pensamento, Sim. né? Só vou falar do Fluminense, filma só o sorriso do Lucas Pedrosa. Ô, coisa boa, Obrigado, Benê. Diniz. Nosso É bom, amigo né? tá feliz. Obrigado, de novo. Diniz. Bom demais. Faz assim, igual ele fez. Até o Ryan ele fez jogar e correr. Olha isso. Ryan jogou, Ele meteu jogou a vitória bola. do Vasco. Vitória Vasco. Vitória Vasco. Ô, Christian. Fernando Diniz conquistou sua primeira vitória e que vitória, hein? 3-0 diante do Fortaleza. Agora se prepara porque amanhã já tem Copa do Brasil. Eu vou trazer o Ricardo Lai para trazer mais informações dessa preparação na sequência do trabalho do Fernando Diniz. Mas que esse jogo foi importante para a autoestima do time, né, meu amigo? Isso foi, né? Oi, Joana. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, o Vasco vinha de uma sequência aí de 9 jogos sem vencer na temporada. 4 derrotas seguidas na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E aí, no primeiro jogo do técnico Fernando Diniz, aqui em São Januário, o time venceu e convenceu, jogou muito bem, boa atuação, 3-0 contra o Fortaleza, né? Deu um ânimo, né? O time agora chega com moral. O Verratti fez 2 gols nessa partida, chegou a 50 com a camisa do Vasco em 101 jogos, então tem uma média aí de 1 gol a cada 2 jogos. O Verratti, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 7 gols ao lado do Arrascaeta. O primeiro gol do jogo contra o Fortaleza foi um belo chute aí do Nuno Moreira, o português, né? 3-0 o Vasco, chega com moral para enfrentar o Operário. Bom, o primeiro jogo lá no Paraná foi 1-1, então quem vencer avança de fase. O empate leva a decisão para os pênaltis. O Operário, por outro lado, também está animado, né? Vem de 3 vitórias seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro, está com moral. O Daniel Amorim fez 2 dos 3 gols da vitória de 3-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto no sábado. E o Vasco tem o Verratti e também o Coutinho, né? Como as referências desse time. O Coutinho, que foi expulso contra o Fortaleza, vai desfalcar o Vasco, mas não na Copa do Brasil. Para amanhã, Copa do Brasil contra o Operário, ele está liberado. Só não vai jogar no próximo sábado, o clássico contra o Fluminense no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. É o Vasco animado, né, fortalecido, né, com essa vitória contra o Fortaleza, né, e uma nova maneira de jogar aí com o técnico Fernando Diniz, que amanhã vai para o 3º jogo dele no comando do Vasco. O primeiro perdeu pela Copa Sul-Americana para o Lanús na Argentina, o segundo pelo Brasileirão ganhou, né, do Fortaleza, e agora, né, amanhã é Copa do Brasil, vale vaga para as oitavas de final, Joana. Jogo eliminatório sempre tem um gostinho diferente, né? Deu uma respirada boa, hein? Deu. E é importante desgarrar nesse momento. Ali sobre o Fortaleza. Até o Fernando Diniz aparece como técnico da rodada. A seleção Bola de Prata tem Walter, o Paulo Henrique, Arboleda, o James e o Enzo Dias. Meio de campo com o Dieguinho, o Lucas Mugni e o Hércules. E o ataque tem o Yuri Alberto, o Nuno Moreira e o Verratti. O Vasco, então, com 1, 2, 3, 4, com o Diniz, 5. Amanhã tem decisão. Tem Copa do Brasil, 7 da noite em São Januário. A torcida, com certeza, vai empurrar o time do Vasco para mais um grande jogo. Sábado tem um jogo importantíssimo, o clássico com o Fluminense. E na outra semana, o Melgar pela Sul-Americana. São os 3 próximos desafios do técnico Fernando Diniz, que eu já coloco essa foto aqui para você, para que você possa observar. Vou até chegar para o lado aqui para ela ficar mais completa. Cara, é impressionante como mudou.
Estava até vendo um comentário, deixa eu até pegar o nome exato do nosso integrante do canal, o Rafa Levi. Falou assim, cara, 3 dias depois, mesmos jogadores, mesmo elenco, vai entender. Mas essa energia aqui do Fernando Diniz, essa alegria dele em comandar o Vasco, isso passa para os jogadores, porque é a forma anímica que o Vasco precisava. Porque se a gente observar, e o Rafael Levi tem toda a razão no comentário dele, cara, como é que mudou tanto? Como é que o time agora está com mais disposição? Como é que o time agora está mais próximo? Existem alguns fatores que devem ser levados em consideração. A atuação contra o Fortaleza foi muito boa mesmo e intensa, com o Vasco vertical, tendo o prazer de ter a bola nos pés, tendo o prazer de buscar o gol. Fez 5. 2 foram anulados. Isso mostra a qualidade da construção ofensiva do Vasco. Só que mais do que isso, não sofreu sustos. Um lance ou outro acontece. Susto, porra, a qualquer momento pode empatar. Não. E isso se deve à chegada do técnico Fernando Diniz, que passou confiança para o elenco, passou motivação e aumentou a cobrança. Nenhum problema em cobrar, desde que você olhe para fora do campo e reconheça no seu líder um cara capaz de trazer algo para você. Porque só cobrar é diferente. Não quero comparar o estilo Fernando Diniz com o estilo Fábio Carille. Não entra em comparação, acho que nem a gente precisa perder tempo com isso. Mas é nítido que o Vasco é um outro time em campo. Tinha sido assim no empate com o Lanús. E foi assim diante do Fortaleza. Eu vou ter um jogo 7 da noite com o Operário. Você vai lembrar que na ida nós empatamos em 1-1. Mas assim, o jogo com o Fortaleza trouxe um novo norte para nós. O time treina hoje, né, concentra mais tarde, mas assim, a gente observou que o Diniz foi intenso com a equipe, buscando a alta performance até o final. Tanto que ele foi começar a substituir, até estranhei, falei, pô, mas o time estava em cima, aos 40 minutos praticamente do segundo tempo. Ele viu que tinha que dar intensidade, dar conjunto cada vez mais para essa forma de jogar. Você reparou que o Vasco não queima mais a bola no pé? Não sai chutando rifão? Eventualmente faz, óbvio. Mas 90% das jogadas são trabalhadas. Vira a bola, lado, tá ruim, volta no goleiro, como fez o Luiz Gustavo no lance do segundo gol. Aí ele abre no João Vitor, Paulo Henrique, Verratti acompanha e faz o gol. Então assim, torcedor, como pode em tão pouco tempo? A explicação tem o nome Fernando Diniz. A forma como ele interage com os jogadores, a forma como ele olha no olho do jogador, a motivação que ele veio para trabalhar no Vasco. E isso está contagiando o elenco. Pô, Fábio, então agora o Vasco arruma todos os títulos. Não. É um processo de construção. Mas o que nós vimos no sábado foi legal pra cacete. Vai dizer que não foi prazeroso assistir o Vasco da Gama no sábado. E essa é uma diferença. Enquanto a gente, até o jogo de terça com o Lanús, quarta ali com o Lanús e tal, mas, assim, aliás, terça, primeiro tempo, depois a gente perdeu, claro, ficamos putos da vida, mas ok. Mas se a gente pegar a atuação no primeiro tempo e o jogo com o Fortaleza, assim, esse é um Vasco que eu quero assistir jogar. Vai ganhar, vai perder, vai fazer parte do jogo. Aí aquela frase lá do Pedrinho, mas a forma é inegociável. Não aceitar. Ah, mas o Vasco não levou gol, Azevedo. Então, a gente não sabe como é que vai ser o poder de reação quando levar. Sim. Mas eu não vou ficar conjecturando. Não, quando levar um gol, o Léo Jardim vai passar a mão no rosto, o Pitão vai dizer que tá com sono. Claro que não posso falar isso. Eu preciso analisar fatos. Quais são os fatos? Grande atuação contra o Fortaleza, que é um adversário dificílimo de ser batido. Atuação convincente, com proposta de jogo muito clara, com aproximação, com intensidade e não correndo atrás do adversário. Isso para mim é que foi fundamental. O Vasco jogou o jogo e não ficou vendo Fortaleza e se desgastando, tendo que correr atrás do adversário. É isso, galera.